O que foi a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi um confronto armado entre diversos países que ocorreu de 1914 até 1918 e gerou em torno de 10 milhões de mortes, uma Europa devastada e várias consequências em todo o mundo. Causas da Primeira Guerra Mundial: concorrência econômica. Se intensificou após a Revolução Industrial com a busca de matéria-prima e a busca da expansão do mercado para atender os produtos, causaram conflitos entre algumas nações. Nesse contexto, começaram as disputas por colônias, principalmente na África e na Ásia, chamadas as disputas imperialistas, que causaram a insatisfação de alguns países, como a Alemanha e a Itália, que se viram prejudicadas na disputa. Questões nacionalistas. Pan-eslavismo. Movimento apoiado pela Rússia que buscava unir os povos eslavos em um só Estado. Pan-germanismo. Movimento com o objetivo de unir os povos germânicos em uma só nação. Revanchismo francês. Guerra franco-prussiana, na qual a França foi derrotada pela Rússia. Os franceses tinham sede de vingança contra os alemães. Eles queriam fazer frente aos alemães em questão como industrialização, estabelecer supremacia militar contra o rival e retornar o controle da região da Alsácia-Lorena. Quando começou a guerra? O estopim da guerra foi após o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. O Império Austro-Húngaro não gostou das medidas tomadas pela Sérvia em relação ao crime e declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. A partir daí, os países aliados a estes começaram a declarar guerra contra os países inimigos, dando início à Primeira Guerra Mundial. Quais eram as alianças entre esses países? Desde o final do século XIX, os países começaram a fazer alianças políticas que se estenderam durante a guerra. Nesse contexto da guerra, de um lado tinha a Tríplice Entente, composta por Reino Unido, França e Rússia, e do outro lado tinha a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Em relação à Itália, em primeiro momento ela se recusou a participar da guerra, mas em função principalmente das promessas territoriais que recebeu, acabou entrando na guerra do lado da Tríplice Entente. Além desses, também outros países participaram da guerra. Como aconteceu a guerra? A guerra pode ser dividida basicamente em duas fases. Guerra de movimentos, onde os países movimentaram suas tropas para áreas específicas na busca de atacar ou defender os territórios. Guerra de trincheiras. Os conflitos aconteciam nas trincheiras, que era um corredor feito na terra para proteger os combatentes e separar os exércitos que estavam se enfrentando. Qual foi o desfecho da guerra? No ano de 1917 foi um ano importante para a guerra. Foi esse ano que a Rússia se retirou da guerra devido a uma crise econômica no país e por seu exército estar enfraquecido. Também foi nesse ano que ocorreu a Revolução Russa, que gerou fortes impactos para o país e para a política europeia posteriormente. Nesse ano, também os Estados Unidos, intervindo na guerra com os interesses políticos e econômicos, entrou para o lado da Tríplice Entente, que se fortaleceu ainda mais. A guerra acabou em 1918, com a derrota dos países da Tríplice Aliança, que tiveram que se render, consolidando a vitória da Tríplice Entente. Quais foram as consequências da guerra? Os derrotados tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, que decretava fortes punições a esses países, mas principalmente para a Alemanha, que sofreu reduções no seu exército, controle da indústria bélica, perda de regiões,
além de serem obrigados a pagarem uma multa pesada para os países vencedores. Outra consequência da guerra foi a criação da Liga das Nações, que tinha como objetivo ser um espaço para discussões entre os países para que fosse evitado o início de novas guerras. A reconfiguração do mapa europeu com o surgimento de novos países e a ascensão política e econômica dos Estados Unidos. Corrida armamentista. Foi o período em que os países buscavam se armar para se fortalecerem e assim poderem defender ou atacar territórios em uma possível guerra. Conferência de Berlim. O principal objetivo da conferência era de coordenar os diversos projetos de exploração e ocupação do continente africano, prevenindo conflitos ou tensões entre as várias potências. Missão civilizadora. A missão civilizadora do colonialismo português foi uma prática de denominação empregada pelos portugueses em suas colônias sob o discurso de serem uma salvação para os povos selvagens. Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi uma tentativa de acordo de paz promovida após o fim da Primeira Guerra Mundial, assinada em 28 de junho de 1919. Com o fim da Primeira Guerra, em 1918, a atmosfera de destruição tomava conta da Europa. Havia ainda fortes tensões, apesar de potências como Rússia, Alemanha e Áustria-Hungria terem saído derrotadas e as demais potências, como a Inglaterra e França, terem saído também arruinadas da longa guerra. O fato é que algumas tentativas de acordo de paz foram propostas a partir de 1918. Aquela que de fato passou a vigorar foi conhecida como Tratado de Versalhes, que foi assinado em 28 de junho de 1919, dando fim à Primeira Guerra. Novas armas usadas na Primeira Guerra Mundial. Lança-chamas, desenvolvido em 1901 pelo alemão Richard Friedel. O moderno lança-chamas teria sido agregado às forças germânicas em 1911. Metralhadoras, gases venenosos, encouraçados, tanques de guerra, aviões e submarinos.